Olha, o negócio é o seguinte, contei que hoje a gente falaria de um tema importantíssimo quando a gente fala de saúde, né? Dr. Roberto está aqui com a gente mais uma vez, ele que é o nosso nutrólogo. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, mais Dr. uma Roberto? vez, Carol. A gente vai falar de síndrome metabólica, talvez você aí de casa já tenha ouvido este termo, síndrome metabólica, e o que a gente tem que entender a respeito desse assunto, porque no final, doutor, você comentou aí na abertura do programa, os números são alarmantes. Totalmente. E você vê isso na clínica, na prática, no consultório. Eu e muitos médicos, a procura, quando a gente começa, né, às vezes tudo começa com aquele primeiro pito que você toma, às vezes, de um exame que você faz lá no teu médico. E às vezes, né, um pito de boa, né, óbvio, né, uma orientação. Sim. De, olha, sua glicose está começando a subir, olha, sua pressão já não está ficando boa, né, é aquele primeiro momento que o paciente fala, meu Deus, o que eu preciso fazer para mudar? E ela tem uma correlação à síndrome metabólica, a gente chama de síndrome, Carol, na medicina, quando são vários sintomas ou sinais que formam um determinado problema. Certo. Então, por exemplo, síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que você começa a ter os olhos secos, a boca seca, as mucosas ressecam. Então, a gente chama de síndrome de Sjögren, só para dar uma ideia do por que a gente fala síndrome. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações, nós vamos falar aqui, tá? Quais são essas alterações que caracterizam a síndrome metabólica? E se você em casa tiver 3 desses 5 tópicos que a gente vai falar aqui, tá? Já está na síndrome metabólica e precisa tomar providência. 3, o que então. é 3 de 5 itens. 3 Esse é um de 5. consenso que se chegou aqui no Brasil, alguns países têm alguns outros consensos, mas esse que a gente segue aqui no Brasil são das 5 alterações possíveis, tendo 3, já é característica de uma síndrome metabólica. Vamos começar? A gente vai abrindo Então, as assim, caixinhas, então. o primeiro ponto que leva uma pessoa a ter essa síndrome metabólica é o aumento da gordura abdominal, Carol. Tá. Esse é a condição que eu diria sine qua non. Sem isso, geralmente, a gente não desenvolve a síndrome metabólica. Entendi. Tá? E quando eu falo gordura abdominal, gente, não estou falando do pneuzinho, aquela bobeirinha que você pega do ladinho assim e palpa e fala, estou com barriga. Não, aquilo é uma gordurinha localizada. É a gordura que está lá dentro da sua barriga, a gente chama de gordura visceral. Tá. E que vai aumentando a circunferência. Então, em casa, se você quer saber se a sua circunferência está acima do ideal, vou falar qual que seria o risco, tá? Já vou abrir a caixinha, Pode medir em pé com uma fita métrica, tá? E medir na altura do umbigo. E não minta para você, não aperte, tá? E não fingir, encolha a barriga. E não encolha a barriga, porque aí não vale, tá? Faz do jeito normal mesmo, na altura do umbigo. Se a sua circunferência abdominal, você mulher, tiver acima de 88 centímetros, ou se você é oriental, que as mulheres orientais já começam a ter um fator de risco com a circunferência acima de 80. Ah, é? Tá? Olha. E as brasileiras, vamos colocar assim, as caucasianas, acima de 88. E homens acima de 102 centímetros já está no perigo. E de 94 a 102 é zona de alerta. E por que começa por aí? Esse aumento da gordura abdominal, e a gente já falou tanto isso aqui, Carol, no tecido adiposo do abdômen, existem substâncias produzidas que vão começar a dificultar o metabolismo da sua glicose, que é um nutriente que você ingere pelos alimentos, né? A glicose está em alta concentração, principalmente nos carboidratos. O açúcar, por exemplo, é riquíssimo em glicose, uma fruta também, mas uma quantidade menor. Mas, enfim, a glicose que entra no nosso sangue não tem problema, ela é uma fonte de energia, sem problema. A célula gosta de glicose, só que essa glicose precisa entrar dentro das suas células. Lá dentro da célula, ela é queimada como fonte de energia. De nada vale uma glicose circulando no sangue sem ter para onde ir. E quem faz esse papel é a insulina, de pegar essa glicose, a insulina é o hormônio que a gente produz, que joga a glicose para dentro da célula. Quando você tem aumento da circunferência abdominal, você passa a produzir substâncias pró-inflamatórias, né, chamadas de citocinas pró-inflamatórias, que vão começar a dificultar essa glicose entrar para dentro da sua célula. Então, essa glicose que fica circulando no teu sangue sem ter para onde ir, ela já traz prejuízo para o metabolismo, tá? Mas uma coisa já vai alertar, você vai dosar a sua glicose lá em jejum, ela começa a ficar acima de 100. Porque o normal é até 99, porque ela não está conseguindo entrar dentro das células, ela fica no sangue mais tempo. Por que ela está subindo tanto? É uma dificuldade de queimar essa glicose dentro da célula. Ela não entra dentro da célula, é um quadro que a gente chama de resistência à insulina. Posso abrir essa caixinha então? Pode. Quando você dosar a sua glicose... Número 2. Tá? E ela já estiver acima de 110... maior ou igual a 110, ou você já pode estar diabético com síndrome metabólica, tá? Sim. Mas se já estiver acima de 110, já é um segundo fator.
Porque essa glicose não está sendo queimada efetivamente pela tua célula. A insulina não está conseguindo fazer o papel dela. Então, daqui... E o que o corpo faz com essa glicose que sobra, Carol? Além de voltar a ser o estoque de gordura, porque glicose é um combustível, não foi queimado, o corpo entende, vamos guardar para depois. E essa glicose forma uma molécula chamada triglicérides, que vai ficar estocada novamente na sua gordura. Tá. Então, um outro ponto é, quando o seu triglicerídeo ou triglicérides começa a ficar maior ou igual, pode colocar aí, Carolzinha, maior ou igual a 150, tá? Já é também um parâmetro de síndrome metabólica. E o HDL, que é o bom colesterol, que é um protetor, ele tende a começar a sofrer uma queda por esse aumento de triglicérides. Tá. Então, o bom colesterol, chamado HDL, começa a ficar menor do que 50 em mulheres e menor do que 40 em homens. Nossa. Tá? Olha que interessante. O colesterol LDL, que a gente tanto fala, né? Ele não é parâmetro de síndrome metabólica. Você fala, o meu colesterol ruim tem que estar alto para estar em síndrome metabólica? Não. Não. Pode ser só a queda do bom. Entendi. E o LDL com seu lá aumento está de do boa. triglicérides. Com aumento do triglicérides. Aí se você começa a deixar o barco rolar, eu estou com circunferência abdominal alta, minha glicemia já está acima de 110, que é a hora que às vezes o médico diz, você está com pré-diabetes, né? Olha, a sua glicose não é de um diabético, mas você está chegando lá, mais um pouquinho você vai se tornar diabético, né? Com triglicerídeo subindo. E essas citocinas pró-inflamatórias, o perverso delas também, além de dificultar a ação da insulina, elas também começam a trazer problemas para o controle da pressão arterial. Elas alteram ou agridem a parede dos vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio vascular, e isso pode começar a trazer um aumento da pressão arterial. Puxa vida. Né? Tem substâncias que são produzidas dentro desse metabolismo, aí na síndrome metabólica, que a pressão arterial começa a ficar já acima de um certo limite, Tá. né, que seria esse parâmetro aqui. Se estiver maior do que 13,5 por 8,5, já é um parâmetro de síndrome metabólica. Então, a gente tem um aumento da circunferência abdominal, a glicemia alterada, triglicerídeo e bom colesterol alterados, 4 itens, mais aumento da pressão arterial. Então, desses 5, 3 eu tenho alterados. Eu posso estar com uma glicose. Geralmente a gente vê na prática, Carol, a glicose eu acho que é um parâmetro que já dá aquele alerta, né? Né? Não Dificilmente tem como, né? você vai estar com uma glicose normal com triglicerídeo alto, mas pode acontecer, tá? Tá. Às vezes a pessoa está só com a pressão ficando um pouco alta, o triglicerídeo já está em 160 e a glicemia em 112, mas a circunferência abdominal geralmente já vai estar alta. É muito difícil. É muito difícil, essa é a tudo precursora. ligado, né? Um grande começa desencadeador é esse aumento da circunferência abdominal. Na maioria das vezes, Carol, medicina não é uma matemática exata, mas eu diria que 90% das vezes que eu pego pacientes no consultório dentro desse quadro, a maioria vai estar com uma circunferência abdominal acima desses limites aí. Doutor Roberto, tem perguntinha já para você? Mandem mensagens, hein, gente? Estamos ao vivo e a gente vai tirar todas as dúvidas. Mas tem uma questão que eu queria te perguntar, antes dessa pergunta que eu vou fazer do público, que é o seguinte. Não necessariamente quer dizer que essa pessoa é obesa, é considerado um grau de obesidade. Perfeito. São coisas que estão ali separadas. Separadas. Excelente comentário, Carol. Porque o que a gente pensa de obesidade para as pessoas que estão assistindo? Vamos calcular o IMC. Tá. Vamos pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Isso você consegue fazer em casa. Meu índice de massa corporal, a gente considera muito magro a pessoa que tem um IMC abaixo de 18,5. Ela está muito magra para a sua altura. Normal de 19, vai até 24,9, é considerado eutrófico. Meu peso está compatível para a minha altura. Acima de 25, até 29,9, eu estou com sobrepeso. Tá. E acima de 30 é a obesidade. Só que não é o peso total, é o que está acumulando de gordura na região abdominal. Você Entendi. pode ter um IMC normal, eu pego isso em consultório, você pega o peso pela altura, a pessoa tem perninha magra, bracinho magro, mas está barrigudinho ou barrigudinha. Né? A gordura que a gente chama, obesidade que a gente chama de central. Entendi. Ou obesidade androide, aumento de gordura no tronco, né? E o IMC, às vezes, normal, não é de obesidade. Não é de obesidade. Então, obesidade não é parâmetro para síndrome metabólica, é aumento da circunferência abdominal. Vou fazer o seguinte, vou deixar uma perguntinha do público. Bora. Quem escreveu pra gente, que a gente vai responder já já.
Olha lá, Cláudia, obrigada, um beijo. Eu estava com resistência insulínica, obesidade e ovário policístico. Posso considerar síndrome metabólica? Doutor Roberto, nós vamos voando para as dicas e a gente volta para responder todas as perguntinhas do público ao vivo. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, respondendo, aqui recebendo com a gente mais uma vez o doutor Roberto Naval, que é o nosso nutrólogo, respondendo as perguntinhas do público sobre síndrome metabólica. Aproveitem, deixamos essa. Claudinha diz, eu estava com resistência insulínica, obesidade e ovário policístico. Posso considerar síndrome metabólica? Aí tem que ver alguns exames seus. Eu não sei se a sua pressão também estava aí acima do limite, se você estava com triglicerídeo ou não, alto, a Cláudia, né? Se essa obesidade é por IMC ou por aumento da circunferência, né? Mas tecnicamente é possível que estivesse sim, mas eu precisaria de mais alguns exames e ver como é que está a sua glicose. A glicose também é importante, porque né? o ovário policístico não necessariamente é desencadeador de síndrome metabólica, a gente não pode afirmar. É que no ovário policístico você pode ter resistência insulínica, que a resistência insulínica pode ser desencadeador de aumento da glicemia, ok. Mas o restante aí precisaria de mais alguns dados. Mas de qualquer forma, o que você tem, Cláudia, dá para cuidar, né? Tem que tratar. Se está com obesidade, né, corre atrás, vai procurar ajuda, vai fazer uma alimentação ok, e aí peça ajuda. Ninguém resolve tudo sozinho, mas mude aqui dentro. A gente vai falar daqui a pouquinho como reverter esse quadro, tá, da síndrome metabólica, mas antes tem mais perguntinha do público. Na tela. Érica, obrigada, um beijo. Mesmo praticando exercício físico e cuidando da alimentação, não saio do quadro pré-diabetes. Só medicação para ajudar? Que pergunta interessante, né, doutor Roberto? Que isso é um relato de muita gente, né? Aí que eu acho que entra um pouco da genética, sabe? Aquele paciente que tem uma genética muito propícia a desenvolver um diabetes ou metabolizar a glicose com dificuldade, que a gente vem no consultório, hoje os perfis genéticos já são solicitados, eu peço para meus pacientes. Sim. Então é um quadro que a gente vê que a pessoa deveria ter tudo para não ter. Porque se ela controla o peso, se ela se exercita, essa alimentação balanceada tem que ver o que você chama de balanceada, né? Porque às vezes balanceado porque escolhe alimento saudável, mas que quantidade, né? Qual exercício que você faz? Um exercício que dura bastante, de alta intensidade ou é uma caminhadazinha só? Né? Mas de qualquer forma, em alguns pacientes que mesmo corrigindo os hábitos, a glicemia continua subindo, às vezes é necessário a gente entrar com uma medicação sim, né? Uma metformina, que é um medicamento a metformina é tão tranquila, totalmente né, interessante para quem está com resistência à insulina. Eu e muitos médicos, a gente prescreve com muita frequência, mesmo o paciente que não está diabético, né? Que as pessoas confundem. Não, mas remédio é só para quando eu estou diabético? Não, você pode entrar com uma metformina estando pré-diabético ainda. Dá pra gente cuidar desse quadro e não se tornar um diabético verdadeiro. É isso. E mesmo frutas, né? Você fala, fruta é super saudável. Às vezes depende pode da quantidade, desregular. qual fruta, né? Esse quadro. Tem mais, olha lá. Ana, obrigada, um beijo. Doutor, o que é melhor a se fazer para regular o metabolismo? Fazer exercícios ou fechar a boca? Por favor, escolha só um. Escolha só um. Ana! Fechar a boca ainda vai mais, né, doutor Roberto? Olha, assim, é óbvio, né, gente? A gente fala que o homem morre pela boca, né? Eu acho que uma má alimentação, né? Comer muito errado, comer mais do que deve, eu acho que esse ainda é o pilar aí, não só do ganho de peso, mas de muitas doenças ligadas à má alimentação. Né? Uma alimentação rica em ultraprocessados, em açúcares de adição, em alimentos com gordura saturada em excesso, mas enfim. Eu acho que se tiver que escolher, não vou dizer boca fechada que parece que não pode comer, pode comer, mas boca atenta, né? Ou seja, vamos comer corretamente, que se você tem uma alimentação bem equilibrada, hoje o que os estudos mostram, o padrão alimentar que mais traz benefícios à saúde, se a gente comparar o que se faz no mundo, é a dieta do Mediterrâneo, que o impacto dela é muito positivo, é uma alimentação muito rica em cereais integrais, em legumes, em verduras, em peixes. Lá eles não ingerem ultraprocessados, açúcares de adição, farinha branca, alimentos embutidos, né? Não comem tanta carne vermelha. Então, acho que eu vou escolher. Agora, o exercício, assim, é muito bom também. Não dá pra ficar com os dois, né, gente? Porque tem que escolher um ou outro. A Ana foi ótima, acho que dá pra escolher os dois, mas eu vou colocar a alimentação aí como prioritária. Um beijo pra Ana. Vamos lá, tem mais perguntinha. Obrigada. Silene, um beijo para você. Doutor, dê exemplos de alimentos que contribuem com síndrome metabólica. Então, vamos aproveitar, doutor Roberto, e falar o que leva à síndrome metabólica e o que vai fazer te reverter todo esse quadro. Perfeito. Não existe um alimento específico que a ciência diz, esse causa síndrome metabólica. A gente diz que um padrão alimentar muito rico em açúcares simples,
Então, muito rica em açúcar, em refrigerantes, né? Açúcar de adição é aquilo que a indústria dá muito pra gente. Uma alimentação muito rica em ultraprocessados, alimentos de pacotinho, sorvetes, chantilis, ou seja, alimento ultraprocessado, refrigerantes, né? Uma alimentação muito pobre em fibras, se você não come a famosa salada, né? Então, legumes, verduras. Quando eu falo em cereal integral, eu estou falando de um arroz integral, uma batata doce, um farelo de aveia. Não estou falando propriamente da farinha. Que a gente fala de cereal, a pessoa já pensa, cereal, o trigo é um cereal. Então, posso comer pão pra caramba? Posso comer massa toda hora? Não, dependendo da quantidade, você vai ter problema. Então, uma alimentação muito rica em carboidratos simples, muito rica em gordura hidrogenada, gordura saturada e ultraprocessados, eu acho que é o padrão muito ocidental nosso aqui, que leva à síndrome metabólica, sem sombra de dúvida. Para reverter, tem que diminuir e fazer um controle dessa ingesta, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é entender que boa parte da nossa saúde está aqui, ó, nas nossas escolhas, na nossa mão. Em que sentido? Você todo dia tem a chance de colocar no prato o alimento que você vai buscar, né? Se a gente vai só pelo prazer, Carol, e infelizmente a gente sabe que o que mais traz prazer para o nosso corpo, para o cérebro, é a gordura, o sal e o açúcar. Que é isso que a gente acaba se entupindo no dia a dia. E a gente tem a mania de achar que para ter prazer à mesa ou ter um alimento, comer saudável é sem graça. E a gente, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu com a Malu há muitos anos, a gente foi provando aos poucos que não, é possível comer comida de verdade, que tenha sabor e que faz você ter uma resposta do seu metabolismo muito mais favorável. Então, primeira coisa, pensa que vez ou outra errar faz parte, sem ser radical, mas jamais errar todos os dias. A frequência. Viver errando, você vai dar murro em ponta de faca, a coisa não funciona. Peça ajuda, vá no nutricionista, vá no teu médico, converse sobre isso e escolha uma estratégia nutricional que seja real para a sua vida e que dure. Não adianta apelar para uma dieta maluca que você faz um mês, depois para e volta tudo de novo. Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, se exercitar, obviamente. Sem exercício, o sedentarismo mata tanto quanto um tabagismo. Então, é fator de risco para a doença. Precisa ser atleta? Não, Carol. Não precisa ser atleta, mas precisa fazer com certa regularidade. O exercício que dá certo é aquele que você faz com frequência. Todo dia eu vou caminhar, ou 3 vezes por semana eu vou na academia. E vou, mas eu não paro. E não adianta virar atleta por um mês, lesionar e depois ficar um ano para recuperar. Então, o que mais ajuda é o exercício com regularidade, seja qual que você escolheu, tá? Ou cardio, ou musculação, sendo que todos são muito bem-vindos. O outro é começar a cuidar do metabolismo como um todo. Será que eu estou com alguma alteração no meu colesterol? Será que isso é genético? Ou será que eu preciso de um tratamento? Como é que está as minhas glândulas? Estão funcionando bem? Minha tireoide está funcionando bem? Né? As taxas hormonais influenciam também no seu metabolismo. Então isso precisa ser visto com exames periódicos, né? Eu estou dormindo bem porque quem dorme mal tem um sono não reparador, já está provado pela ciência, vai ter no outro dia alterações metabólicas de hormônios que vão aumentar a fome, que vão fazer você comer muito mais sem perceber, uma avidez maior pelo alimento mais doce ou pelo alimento mais rico em gordura. Então durma bem, vai cuidar do teu sono, peça ajuda se você não tem como fazer isso sozinho. Né? E ter menos estresse, que eu acho que o estresse também emocional, né? É o mais difícil. É o mais difícil de cuidar, ele traz prejuízo, altera hormônios, altera níveis de cortisol, e isso faz você ter uma sensação. O seu corpo se prepara para uma guerra que realmente não existe. Guerra em que sentido, né? Quando você está sob estresse, você aumenta o seu cortisol. O cortisol ele mobiliza a reserva de energia para você usar, porque você vai entrar numa guerra, vai entrar numa luta. É assim que o corpo interpreta. Seja o estresse que você tenha, uma conta para pagar, um boleto, enfim. E se você quebra, o cortisol ele quebra proteína do músculo para virar energia, ele quebra glicogênio do músculo para te dar glicose e quebra o ácido graxo da sua gordura depositada para te dar energia, que é a gordura que vira ácido graxo. Ácido graxo, aminoácido e glicose são fontes de energia. O cortisol mobiliza todos eles rapidamente, sob estresse. Aí você lutou, você correu, você matou um leão, você saiu em disparada? Não, você só teve estresse, comeu mais, foi dormir, ansioso. Aí tudo isso que sobrou reestoca na região do abdômen. Então o estresse aumenta a barriga, pode aumentar, que desenvolve
a síndrome metabólica também. Então, cuide do estresse. Temos 1 minuto, doutor Roberto, dá tempo de responder mais uma Mais pergunta uma. rápida. 50 segundos, vamos. Bora. Ó. Lilian, obrigado, um beijo pra você. Tem horário correto pra medir o abdômen? Pois de manhã é menor que à noite quando eu faço a comparação. Gostei, Lilian. Se você retém muito líquido ao longo do dia, se você tem problema de digestão, fica estufado ao longo do dia, o melhor é quando acorda mesmo. Tá. Depois de fazer xixi, tá? Vai lá De no manhã. banheiro, urina, esvazia a bexiga, ainda não comi nada. Esse Vai é o lá. melhor momento. Não vai estar mentindo pra você, é real. é real. E tá tudo certo. É e eu vou melhor. agradecer nosso queridíssimo Eu que nutrólogo, agradeço. doutor Roberto Navarro, que você encontra lá nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Tem live? Tem, então eu faço uma semana sim, outra não, mas estou fazendo. Vai lá, que o conteúdo do doutor Roberto, gente, é maravilhoso. Todo mundo tem que conhecer, viu? E ele volta.